falar de coisa mais séria. Gazeta do Povo. Presidencialismo de judicialização. Sem apoio suficiente no Congresso, Lula tenta garantir governabilidade na parceria com o STF. O nome disso é ditadura. Sem rodeios, sem eufemismos. Barroso justifica decisões monocráticas com o volume recorde de processos. Por que será? Moraes fala em lisura, segurança e liberdade no sistema eleitoral. E somos obrigados a acreditar, senão somos censurados. Está tudo amarradinho. Está tudo amarradinho. Decisões monocráticas, a revelia do que decidiu o Congresso, as urnas são maravilhosas, independentemente do que pensa o povo, o eleitor. E se o Congresso está criando dificuldades, vamos governar sem ele. Vamos abrir mão do Congresso, num conluio com o Supremo. O nome disso, meus amigos, é ditadura. Não há outro nome. Não há outro nome possível. Jantar de Lula com ministros do STF consolida governo compartilhado. What the hell is this? A imprensa não pode tratar com banalização o que é, evidentemente, uma excrescência, uma ditadura. Quando o STF atropela o Congresso, temos aí uma ditadura. Mas a Cantanhede no Estadão está feliz da vida. Lula almoça com Forças Armadas e janta com o STF sem pé atrás e dentro da boa democracia. É a democracia relativa, a democracia venezuelana. Está tudo em casa. O Merval, quem manda? O Congresso não precisa do Executivo. É o governo que precisa do Legislativo, alerta o tucano. E lembrando do impeachment de Dilma, porque os tucanos querem crer que ainda conseguem fazer aquilo que fizeram com Dilma se o PT degringolar de vez a economia do Brasil. Mas o Merval, típico tucano, termina falando: Fernando Haddad, rejeitado por parte do PT por ser fiscalista e equilibrado, está fazendo um trabalho formidável que o próprio partido do governo pode atrapalhar. Puxa vida, já sabem, gente, quando der tudo errado, foi porque uma ala do PT boicotou o Haddad, um fiscalista formidável, basicamente um Paulo Guedes, nos olhos tucanos do Merval Pereira, que eu já levei a sério no passado, pela pose. Meu Deus do céu. Merval Pereira, Globo, quanto lixo. E por falar em lixo e Venezuela, né? Tribunal Supremo da Venezuela assume funções do Congresso. Notícia de 2017. Parlamentares denunciam o caráter ditatorial do governo e pedem mobilização nas ruas. Mas o Maduro cuidou para que isso não acontecesse, assim como o Xande está cuidando para que não tenha mais manifestações nas ruas do Brasil, pelo menos não da direita. O que aconteceu depois? O chavismo nunca perde no Supremo venezuelano. Não diga. Precisa do povo? Precisa de apoio popular? Precisa de Congresso? Representantes do povo? Não precisa de nada disso. Basta ter 6 ministros do Supremo. E aí, a economia pode degringolar à vontade, como a cubana. A economia cubana deve encolher 2% esse ano. Quem diz é o próprio governo. O que o governo dizia no início do ano? Que ia crescer 3%. A nova estimativa representa uma forte queda em relação à previsão inicial de 3% de crescimento. É só um gap de 5 pontos percentuais. Vai crescer 3%. Não, vai cair 2%. E são números oficiais da ditadura. Então, obviamente, não são confiáveis. Se diz que vai cair 2%, deve cair uns 5%. Escassez de alimento, de medicamento, de combustível, inflação em alta, apagões frequentes, turismo ferrado e a ditadura continua intacta. Alô, tucanos!
É economia, estúpido, disse o assessor do Bill Clinton, em condições normais de temperatura e pressão, numa democracia transparente, com oposição. O Brasil tem isso? Não tem. Então, quando a economia degringolar de vez, pode ser tarde demais para os tucanos. Porque eles estão contando com Alexandre de Moraes para garantir que a direita verdadeira nunca mais. Essa está sendo extirpada da política, e das ruas, e das redes sociais. Ainda mais se o PL da censura passar. Mas economia degringolando pode não significar nada do ponto de vista de alternância política se as instituições já estiverem totalmente aparelhadas. Pois bem, eu falei da PEC da censura e a deixa do hackeamento muito suspeito, false flag, da Janja. Os parlamentares de oposição já estão alertando que a turma do PT, junto com as prostitutas do Centrão, estão pensando em pautar uma vez mais aquele PL da relatoria do comunista Orlando Silva para tentar passar na calada da noite a PL da censura. O Orlando Silva, que nem é bom em disfarçar, usa o pretexto ridículo do hackeamento, suposto hackeamento de Janja, para pedir regulação das plataformas digitais como uma agenda civilizatória. Cochilou, o cachimbo cai, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Começa a pressionar o seu parlamentar agora. Manda mensagem, marca no Twitter, manda e-mail, liga, porque uma vez mais vai ser preciso ter pressão popular nas redes sociais, que eles querem censurar, para impedir o PL da censura, que tem apoio do Estadão, do Globo e dos comunistas. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal valida a regra de censura do TSE para a eleição do ano que vem com um único voto contrário. André Mendonça. Até Cássio Nunes Marques votou junto com a patota. O único a divergir foi André Mendonça, porque diz que é inconstitucional e é censura, e, obviamente, ele está certo. Sem citar caso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes diz que o TSE estabeleceu em 2023 caminho para coibir abusos em eleições. Cuidado, hein, petistas? Cuidado, hein, que hoje ele está do lado de vocês e tem o duplo padrão. A Dilma pôde fazer campanha do Palácio do Planalto, o Bolsonaro não pôde. E por aí vai. Mas a hora que quiser, o tucano volta a usar essa interpretação contra os companheiros petistas para poder facilitar a vida de alguma terceira via tucana. A gente conhece o Brasil. A gente sabe como é que funciona. Enquanto isso, pastora presa no 8 de janeiro que fundou a igreja na prisão pode ser condenada a 14 anos de prisão. Nossa! Como o Xande é implacável no combate ao terrorismo, né? Tortura e restrição de água e comida são comuns em presídios pelo Brasil, mostram relatórios. Série Presídio e Morte traz raio-x do sistema prisional brasileiro e do avanço de facções. Brasil soma 17 mil mortes em presídio nos últimos 10 anos. E se a foice de São Paulo tentando aliviar a barra do Xande porque morreu o Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, na conta do imperador ditador. Pois bem, toda essa tentativa da Folha, do Estadão, no seu editorial de hoje, os humanos direitos e os direitos humanos, aqueles que reivindicam a aplicação desses direitos às pessoas que aguardam o julgamento do 8 de janeiro, devem estar prontos para reconhecê-los também aos outros presos. A militância bolsonarista, blá, 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 blá. Alô, Estadão? Alô, Folha? Tem só um pequeno detalhe. Clesão, a pastora, a faxineira, não cometeram nenhum crime. No máximo, alguns indivíduos ali, o crime de arruaça, depredação de coisa pública. Acabou, penazinha boba. A esquerda sabe disso, porque vive fazendo
e sai no mesmo dia da prisão. Pergunta aos terroristas do Boulos, lá da Lesp. Agora, vocês estão comparando estuprador, homicida, traficante com patriota, cujo crime foi pegar na Bíblia e na bandeira do Brasil e pedir SOS, Forças Armadas? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Folha, Estadão, Globo e companhia. E Lula, claro, não vai incluir os condenados do 8 de janeiro no indulto de Natal, porque eles são sádicos. E o amor dos narcisistas, psicopatas, venceu. Psicopatas narcisistas não têm amor por ninguém. Eu sei disso. Eu tenho experiência própria com narcisistas em grau bem elevado. Então eu posso garantir, nunca confie num narcisista. Eles são amorosos só quando interessa. É tudo um teatro. O canal Endireitei teve a sua monetização do YouTube banida desde fevereiro de 2023 e recentemente, com o sucesso orgânico do canal graças a vocês, a própria plataforma tem nos perseguido com advertências sem justa causa, sem nos apontar o que foi supostamente infringido. Nosso canal depende de vocês e quem puder fazer uma colaboração, segue o nosso Pix na tela. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.